Salve, salve, educadores brilhantes! Seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Educador Podcast. Venho apresentar os nossos patrocinadores. Grupo Curumim, uma das empresas mais respeitadas em recreação, animação e entretenimento do Brasil, com mais de 50 mil eventos e ações realizadas. Conheça também o Espaço Curumim Kids nos shoppings Iguatemi e Jardim Sul aqui em São Paulo. Vale a sua visita. Você precisa de uma plataforma inteligente que vai te ajudar na operacionalização do seu evento? Pois bem, essa é a plataforma Festow. É uma plataforma inovadora e pioneira no Brasil que aproxima espaços de festas, escolas, organizadores de eventos, fornecedores com os clientes interessados em realizar os seus eventos. Pois bem, acesse o site que está aqui na descrição para você se surpreender com a plataforma Festow. Rede Catavento, a maior rede de festas do Brasil, há mais de 25 anos fazendo as melhores festas infantis, uma das pioneiras deste grandioso mercado. A marca incorpora o seu know-how através de franquias de seu modelo de negócio. Pioneirismo, responsabilidades e diversão são as palavras-chave para este grande parceiro. Acesse o site também para ter acesso às informações da Rede Catavento. E a Editora Supimpa, os principais livros em educação, recreação e educação física do Brasil e, claro, além das brincadeiras e jogos. Todos os nossos patrocinadores permitem que esse projeto vá à frente com muita qualidade e com convidados especiais. Acessem, todos os links estão aqui na descrição do vídeo e seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Educador Podcast. Olá, educadores brilhantes! Seja você bem-vindo ao nosso Fala Educador Podcast, esse que é produzido pela Brincadeiras de Jogos, que é o nosso canal de comunicação para educadores de todo o Brasil. Pois bem, esse nosso episódio é um episódio muito especial, eu tenho certeza que você vai gostar. E aqui ao nosso lado tem o nosso QR Code, na qual você vai acessar os nossos livros e os nossos cursos. Ao meu lado aqui, professor Alípio Pires Júnior. Muito obrigado, Paçoca. Muito obrigado, educadores, pela audiência de vocês. E vamos dar início a mais um podcast. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da temática, que é super pertinente. Pois bem, sempre vale lembrar ao começo o que é de praxe. Se você ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição. Se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho. Deixe os seus comentários, que com certeza eles serão lidos e respondidos. Então, participe e faça a sua interação conosco. Certo, Alípio? Mais do que certo. Lembrando que esse é um podcast feito por e para educadores. Então, a sua participação é fundamental. E o nosso podcast hoje recebe uma amiga, uma empresária, uma educadora, uma mãe, vó, filha, psicomotricista, autora, olha só. Cacilda Velasco, seja bem-vinda. Obrigada, Thiago. Um prazer, Alípio, estar aqui com vocês, batendo um papinho sobre educação, né? Tão necessária nesse Brasil imenso. Isso. Vou fazer uma breve abertura que eu sempre falo nos meus cursos. Eu fui bebê em aulas de natação da Cacilda. Olha só que maravilhoso, né? Acho melhor eu falar a minha idade, não é? Não, como diz a minha mãe, que sorte que tivemos, né? Toda a equipe da Flechinha. Obrigada, querido. Obrigada. Isso foi maravilhoso, né? E também tive a honra de trabalhar com a Cacilda muito pertinho durante 3 anos. Sim. Eu falo que foi um aprendizado imenso, Cacilda. Saiba muito bem disso. E você também deixou uma marca muito bonita na nossa história. Então, independente da relação que a gente teve de professor-aluno, a relação humana foi muito forte. Foi muito forte. Ponto que nós estamos aqui depois de 38 anos.
Depois de bastante tempo, estamos aqui. Graças a Deus. Verdade. Cacilda, eu quero te fazer uma pergunta. Por que a psicomotricidade? Qual o caminho? Como eu cheguei nela? Porque assim, ó, poucos sabem, né, Alípio? Na sua investigação, o que você descobriu de Cacilda? Poxa, a gente estava dando uma olhada que você tem uma história também com a música. Né? Tenho. Teve aulas de piano e também deu aulas, né? E Exato. Aí, a gente queria saber desse caminho da música, como que você trilhou a música até a psicomotricidade, porque a música te ajudou a chegar até onde você está hoje? Sem dúvida. Olha, poucas são as pessoas que me perguntam a respeito disso. Boa. E poucas são as pessoas que sabem disso. Porque eu comecei, na verdade, eu fui primeiro para uma escola de piano antes de ir para a alfabetização. A minha mãe tinha um desejo imenso de que eu estudasse piano. Era o sonho dela. Eterna Dona Lourdes. Exato. Linda. E ela achou por bem que eu deveria primeiro aprender piano. E eu aprendi piano primeiro, antes de ser alfabetizada, com 5 anos. E eu me formei muito cedo. Com 12 anos eu já tinha o diploma de pianista. Então eu comecei a dar aula de piano com 12 anos. Olha, a prova disso é que eu dei aula para algumas pessoas lá no meu bairro e que depois seguiram a vida e voltaram e trabalharam com meu marido como dentista. A Hilda Lorandi é uma delas, que eu dei aula de piano criança, totalmente criança. Mas o piano, sabe como ele nasceu? Ele nasceu assim de uma veia artística que eu não sabia que minha mãe ia me deixar. Acho que é uma herança dela. E que me traz até hoje uma sensibilidade maior. Eu acho que a música é muito importante. A música está dentro das células da gente. A musicalidade é uma forma de educar. Sim, é um caminho de educação, né? Então, com a psicomotricidade, ela só me colaborou. Mas eu não segui essa carreira por conta do meu pai. Ele não concordava. Tá bom. Ele achava que não era o melhor caminho para uma mulher. E aí ele me exigiu, quando eu estava no 5º ano de piano, que para eu poder continuar, porque o piano foram 9 anos. Tá. Aí eu fiz mais 3 anos com João Carlos Martins. Uau, maravilhoso. Concertismo em Bá. E fui pianista do João Carlos na Federação Artística. E meu pai ficou com muito medo do meio artístico. Então ele me exigiu no 5º ano de piano que para eu continuar piano, eu tinha que estudar acordeon. Foi um castigo. Foi um castigo imenso, porque eu não aguentava com o próprio acordeon, né? Eu era pequena. Mas enfim, eu fiz 6 anos de acordeon, acabei me formando praticamente junto, e depois fui para o violão, porque eu gostava, achava que fazia parte, né, da musicalidade. E não me arrependo de nada. Eu acho que meu pai tinha suas razões. Depois a vida me colocou para trabalhar, para poder fazer faculdade. Eu precisava dar aula de piano. Então eu venho de uma família muito humilde, que não tinha recurso para nada, né? E aí o que aconteceu? A música foi o meu sustento para o resto da minha educação. Agora, a psicomotricidade aconteceu muito depois. Ela veio por uma questão bem familiar. Tá. O meu filho mais velho, Rogério, que hoje tem 46 anos, nós colocamos ele numa escola conceituada do nosso bairro e eu dava aulas, a minha primeira formação foi letras, eu fiz português, francês, e entrei no ensino público muito rápido, prestei um concurso e me efetivei no estado. E fui dar aula em escola de periferia de São Bernardo do Campo. E me casei dando aulas, né, de português e francês. Quando o Rogério nasceu, a gente queria colocar ele numa escola que fosse uma referência em termos de educação, até por eu estar dentro da própria educação. E não sei se lamentavelmente, mas a gente colocou numa que exigia uma alfabetização precoce. Nada diferente de hoje. Sim, sim. E ele tinha 4 anos e com tanta exigência da escola, eu fui chamada na escola, dizendo que o Rogério estava com problemas psicomotores.
Já usava o termo. Que ele tinha sido diagnosticado pela psicóloga da escola que ele precisava ser encaminhado para uma clínica para fazer um tratamento na linha da psicomotricidade. Eu nunca tinha ouvido falar na palavra. Caramba. E quando eu procurei essa tal clínica, porque ela deu o endereço da clínica, Tá. levei, eu vi no mural da clínica, né, o que era e comecei a ler, estudar. E quando o Rogério passou por todo o processo de avaliação, eu conversei com a terapeuta e falei, nossa, interessante, né? O que é este problema? Ela falou, não, ele não tem problema algum. Ele simplesmente não está preparado para ser alfabetizado. Então, eu te recomendo de duas uma. Ou você retira dessa escola, para que ele possa ficar numa escolinha menor, ou você suporta que ele vai ter uma certa rejeição por um tempo, mas depois ele vai se adaptar. Nós vamos fazer um trabalho de uns 30 dias, mas não há nenhum problema psicomotor. E conversando com ela, eu falei, nossa, eu fiquei tão interessada nisso, como que funciona, como que é? E aí eu soube que lá naquela clínica, que existe até hoje, chamada GAI, existia curso de pós-graduação em psicomotricidade. Olha. E aí eu falei, eu como mãe, ele mesmo em terapia, que eu posso entrar? Ela falou, claro, não há problema nenhum, você é da área da educação. E aí foi assim que entrou a psicomotricidade. Eu fiz o curso lá, no GAI, e a partir de então eu tenho assim um histórico imenso de busca nessa área, e comecei a estudar um pouco fora do país, porque naquela ocasião não tinha o que eu queria. Eu queria aplicar a psicomotricidade na água. E aí eu fui encontrar isso na França, num estágio que eu fui fazer lá, e quando eu voltei decidida a montar uma escola de natação, só que eu não tinha feito educação física. Sim. Aí eu fui fazer uma terceira faculdade, porque no meio deste caminho eu já tinha feito também pedagogia. Tá. Aí eu fui fazer educação física porque eu queria. Eu não consigo responder, Tiago, porque eu queria. Sim. Mas eu queria trabalhar com a psicomotricidade no meio líquido. Talvez você quis responder uma pergunta para ti como mãe, acreditando que outras mães também teriam as mesmas perguntas. Eu não sei se era o fato de que o Rogério também, naquela ocasião, tinha asma e fazia natação. E eu tinha uma admiração muito grande de vê-lo, né? E eu depois tive o Leandro, que também coloquei muito precocemente na piscina. Então, eu tinha uma paixão por aquilo e eu não sabia nadar. Porque minha mãe tinha, ao mesmo tempo que ela me influenciou musicalmente, ela me deixou um trauma terrível de água. Que água era perigoso, que mar era perigoso, que piscina era perigoso. Então, para mim, era vencer um desafio aquilo. Era uma conquista que eu tinha que ter na minha vida. Meu marido nadava muito bem, meus filhos nadando e eu não nadava. Então, aquilo foi algo marcante, como desafiador. E aí eu fui fazer educação física e tive a felicidade do meu sogro ter sido praticamente um pai para mim. Ele tinha um terreno muito próximo da onde nós morávamos e ele falou, não, você termina isso que nós vamos montar essa escola que você deseja criar. E era uma escola que eu queria colocar tudo que eu tinha aprendido em psicomotricidade. Queria colocar na área da recreação e na área da natação. E na área da natação era um outro desejo imenso trabalhar com deficiente. Eu achava que com deficiente não tinham profissionais suficiente para a demanda. Todo mundo procurava, não encontrava onde. Eu falei, não, eu tenho que me especializar nesse trabalho terapêutico. Numa linha cronológica, isso foi em que ano? 1984, quando nós abrimos a Flechinha. Sim. Porque é interessante, né? Porque a ciência ela avança nos estudos, nas pesquisas, no suporte acadêmico que ela vai dar em várias áreas, né? E é interessante como há quase 30 anos atrás, né, você questionando sobre a ideia, por que não trabalhar com a deficiência, né, com os sujeitos, com as famílias, né? Tiago, há 38 anos atrás, que a gente sábado fez 38 anos da abertura da Flechinha,
o deficiente era preso em casa. Isso. O deficiente era escondido. A família não expunha. E acho que você me acompanhou um pouco, a minha luta da acessibilidade, do reconhecimento da diferença, da inclusão. Foi uma luta muito grande. Eu sempre muito falo grande. que na minha adolescência, na minha infância, até 12, 13 anos, um dos meus grandes amigos era o Maurício. Que era síndrome de Down. Era um cara genial. Genial. Assim, ó, mas era incrível como a escola, né, de natação fazia com que essas diferenças se tornassem fluídas, se tornassem sociais, né? relacionais, porque todos nós somos diferentes, né? Nós somos únicos. E a gente tem que tratar cada um com equidade. E isso não era comum acontecer. Tanto que eu perdi, e acho que o Thiago sabe muito bem disso, muitas famílias, porque na minha escola tinha deficiente. Sim. E não se sentiam bem. Sim. E saíam. Sim. E saíam. E eu não me importava. Não me importava que fosse embora, porque lá tinha que conviver com a deficiência. E era velada. Era isso. Era velada. Isso. O deficiente circundava a escola. Estava em todos os ambientes, não era só na piscina, era nas festas, era nos encontros, era no social. Olha, até me arrepia. Eu lembro que depois das nossas aulas, tinha um senhor japonês que ia com a esposa e aí tu fazia as terapias aquáticas. É Márcio? É Douglas. E esse Douglas, depois de 30 anos, não mais, eu acho que quanto? Não, menos, desculpa. 20 anos me procura de volta com o mesmo Douglas e o Douglas trabalhou 12 anos conosco. Nós conseguimos prepará-los para o mercado de trabalho. E o Douglas foi muito interessante, Thiago, porque ele chegou com essa família, a família dizendo assim, o que você pode fazer pelo meu filho? O médico disse que ele não vai andar, ele não vai falar, ele vai ser um vegetal. Isso. E o Douglinhas, além de falar, andar, ser alfabetizado, ele foi profissionalizado e trabalhou, acabou de sair na pandemia, foi que ele saiu do hospital. Trabalhou no nosso almoxarifado, de uma forma brilhante, e eu tenho um orgulho imenso dessa família, que foi uma família que me acompanhou por muitos anos. Cacilda, tu acha que... Aliás, desculpa, ele é o ilustrador desse livro. O pai, o Douglas, esse que você se lembra dele... Ele foi o ilustrador desse livro. Ele é um designer de um artista. Eu considero ele um artista. Olha a capa. Olha a capa. A capa é um pulmão. Pela linda da editora. Linda. Cacilda, você acredita que os educadores antes de olhar em si para a educação, existe uma família antes desse processo? Nossa. Olhar para isso é um primeiro passo para se ter um caminho mais educacional? Tiago, eu tenho uma opinião que vem sendo formada depois da pandemia da seguinte propositura. Para mim, caráter se aprende na família. Perfeito. Não é na escola. Tá bom. E, infelizmente, está se levando para a escola questões que não é da escola, que deveria ter sido construído no ambiente familiar. Os pais estão perdidos. Os pais estão reféns dos filhos, o limite ficou não praticado, há uma permissividade total, há uma falta de educação instalada dentro do próprio ambiente que a escola não dá conta. Então, o educador está sobrecarregado, porque a nossa tarefa enquanto educador é transmitir cultura, transmitir informação, transmitir conhecimento, mas não forma personalidade. A personalidade é formada dentro do ambiente familiar. As questões dos valores humanos, da educação, do bom dia, do boa tarde, do desculpa, do espera a tua vez para falar. E eu vejo que hoje a educação está um pouco perdida com tantas tarefas e, ao mesmo tempo, muito exigente.
Então, existem escolas de ponta que estão exigindo o máximo por causa do mercado tão competitivo que nós temos, e as crianças estão deixando de ser criança, não Sim. tem mais tempo de brincar. Sim. Então, há uma cobrança da criança acima do que eu acredito ser importante ser feito. Então, eu estou muito preocupada com os meus netos, Uhum. com os filhos e netos, porque a educação está meio sem alicerce. E nisso, o que acontece? Exige de um educador mais do que ele está preparado para dar. Fora tudo isso que eu acabei de comentar a respeito da alfabetização precoce, as crianças estão sendo cobradas com excesso de estímulo, excesso de tarefas, e o brincar, que é o construtor desse ser, não é promovido, não é permitido, não dá, a agenda não dá tempo de brincar. Porque ele tem que isso, ele tem aquilo, ele tem aquilo, ele tem aquilo, e brincar, que hora é que brinca? Em que momento tem essa vivência motora que também E vai contribuir? corporal, e na natureza, e despojada de horário. O tempo do ócio, não tem o tempo do ócio. Sim. É até uma palavra, às vezes, sumida do nosso vocabulário, né? É E o difícil de ócio você é a coisa ouvir, mais deliciosa. Quando ele é criativo, eu não tenho o que nada. Sim. Sim. Eu tenho o direito de não fazer nada. De ver as nuvens, de olhar as estrelas, né? Então, não há isso. Ela tem horário para tudo. Então, isso me deixa muito preocupada com as crianças. Você tem um livro que eu acho que é um dos livros meu de cabeceira, que é Brincar o Despertar Psicomotor. Exato, e ele é. Quando tu começa a relacionar o brincar e a psicomotricidade, isso lá atrás, para mim isso é uma visão de muito futuro, lá atrás. Né? Então, assim, vanguarda. é muito vanguarda, né? Porque o que nós estamos vivendo e o que você apontou hoje, talvez você traz... Eu já trazia, uma... só que eu era, né, Tiago, a sonhadora, sim, a idealista. Nossa, Cacilda viaja. Eu lembro disso. Eu me lembro bem do quanto eu fui taxada de idealista demais, Isso. que era utopia. O que eu estava dizendo era uma utopia. Falei, não, gente, não é isso. Nós montamos lá naquela tal escola de natação uma área de recreação que a criança ia só para brincar. E ela saía alfabetizada. Então... Porque esse pensamento do educador, de se propor a pensar o que eu posso deixar para frente, né? É muito importante isso. Eu acho que hoje, Tiago, você tem e vocês representam isso, com a importância do brincar, porque vocês vivem deste brincar, Sim. fala a verdade. Sim. Não é? Sim. Esse brincar é a essência de vocês. Isso. O brincar é viver. Sim. É ensaiar de ser gente. Isso. É um ensaio de É um ser ensaio. gente. E quando você não promove isso, quem é esta gente que você está levando para o futuro? A criança que não brinca, ela vai ser um adulto que provavelmente te preocupa. Sim. Porque não sei se é oportuno, mas se nós pensarmos hoje na análise psicológica dos grandes criminosos, dos grandes assassinos, da violência toda, foi fruto de uma infância, ou de uma família, ou de uma privação envolvida nesta infância. Uma questão de repressão, né? Com certeza. É possível a gente tentar traduzir o conceito da psicomotricidade em poucas palavras? Sim, para para nossa mim, audiência? sim. Para mim é ciência do equilíbrio. Ciência do equilíbrio. Ah, que legal. É ciência do equilíbrio humano. Tá, Porque ela lida com o motor, com o cognitivo e com o afetivo. tá. Ela faz uma tríade que nos coloca em pé. Nós somos seres telúricos, voltados para o céu. Então, nós temos movimento, nós temos capacidade cognitiva de construir trilhões de coisas e nós temos muita emoção. Sim. E tudo tem que ser feito com prazer. Então, quando você completa esta tríade,
você tem uma pessoa totalmente com o seu sistema psicomotor equilibrado. E quando você também falou, Tiago, algo a respeito da alfabetização e do ensino, a psicomotricidade como prevenção é promover o respeito a cada fase do desenvolvimento humano. Não queimar etapas, não queimar fase, é respeitar cada movimento, cada processo do rolar, do sentar, do andar, do engatinhar. Então, ela é uma ciência de equilíbrio na medida que ela previne não se ter problemas psicomotores. Sim. Quando nós respeitamos o desenvolvimento neuropsicomotor. Não pular etapas. Não pular etapas. Porque quando você não queima etapas, você não precisa voltar para trás. Sim, é isso aí. Foi bem vivido. Sim. E a gente consegue, Cacilda, dar um exemplo. Se a criança pular essa etapa, o que ela... Ela resgata nossas crianças, inclusive as crianças de hoje estão nascendo de uma, não sei se é nosso sistema de alimentação, se é o avanço da medicina, da ciência, mas nossas crianças estão nascendo muito prontinhas, né? Então a gente falava assim, nossa, com 3 meses vai sustentar a cabecinha. Não, tem criança com 1 mês que você já fala, nossa, que coisa mais bonitinha. O que a ciência determina nisso é que geneticamente nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos potencialidades e temos dificuldades. Quando o ambiente não nos promove tudo o que nós precisamos, é possível se estimular e tentar resgatar o que não se conseguiu. Agora, a partir do momento em que se instala um problema e não é cuidado, e não é detectado, e não é identificado, e é relegado, aí sim. Aí mais tarde nós vamos entrar em processos terapêuticos. Então, por exemplo, uma criança que não engatinhou, ela vai ficar com problema? Não, de repente não. Porque ela vai explorar a quadrupedia, o estar de 6 de diferentes maneiras e vai sustentar esse abdômen que ela precisa ter tonicamente preparado. Então, há todo um conceitos dentro da psicomotricidade que nos mostra que nem tudo vai para uma terapia, mas pode ir para uma reeducação. Sim. E essa reeducação te coloca em pé. Agora, uma coisa é fato, e isso na nossa educação. A criança que não teve a oportunidade de todas as experiências corporais nos primeiros anos de vida, que queimar muitas fases, ela vai ter grandes dificuldades no ensino fundamental. Principalmente lá para o 7º, 8º ano, onde a matemática já é mais solicitada. Sim. Isso é assim, quase que estatístico. Ela não teve uma estruturação corporal adequada. Esse corpo, né, que a gente chama do esquema corporal, a imagem, a noção de corpo dela não foi explorada adequadamente. Então, ela vai ficar com uma pinça inadequada, a praxia fina dela vai ficar com o resultado de um corpo mal elaborado, de um corpo mal construído. E você acredita que esse pensamento mais imediatista do século XXI é um dos grandes problemas da educação, então? Nossa Senhora, excesso de estímulo. Tá. A tecnologia não é ruim. Pelo contrário, acho que a pandemia mostrou para nós o que a tecnologia nos aproximou mundo afora. A tecnologia, ela precisa ser limitada. Só isso. Okay. Inclusive, dentro da própria tecnologia, há avanços incríveis do cognitivo humano. Sim. E fundamental. O que não pode é não existir o corporal. Perfeito. Nós estamos com os adolescentes aqui, ó. O que está acontecendo com este corpo? Não, quando você fala do equilíbrio dos 3 pilares... Não tem como. Ele a criança... uma mesa de DJ, tudo atrapalhado, né? Totalmente. Os neurônios... não acontecem. Sim, as sinapses ficam todas perturbadinhas. Tá. Uma coisa, Alípio, que eu ia comentar com você quando você mencionou a respeito da criança, o bebê. Quantos não são os pais que colocam o celular para o bebê comer? Sim. Gente, calma aí. Tira isso, não precisa dessa tecnologia para ele comer. Que tal a gente fazer outras bagunças? Vamos deixar ele pegar? Vamos deixar ele se sujar? Sentir textura? Sim. Que tal?
Não, porque dá trabalho, eu estou com pressa, eu tenho que trabalhar, tenho que limpar logo, come. Então, eu brinco que a melhor faculdade que hoje a gente precisaria ter é dos pais. Para ser pai tem que fazer faculdade. Isso. Não é? Para aprender a criar filho. Porque os pais não são culpados de nada. Eles são desinformados de tudo. Do desenvolvimento infantil. Se eles forem bem orientados, nossa, tranquilo. Dá para mudar o jogo. Com certeza. Porque o exemplo que tu deu do celular, né? Se você conversar com 100 pais, 100 famílias, talvez 95 vão apontar para nós. Eu sei que não é o mais adequado. Mas ponham. Mas por quê? Então, assim, é uma incoerência, talvez, na atitude. Augusto Cury fala que nós estamos empobrecidos emocionalmente. Okay. Que as telas azuis, que estas telas estão acabando com a nossa memória, com os nossos processos cognitivos. Ele diz, inclusive, da síndrome do pensamento acelerado. Há excesso de coisas. As crianças estão extremamente aguçadas e estimuladas por todos os lados. E isso é um empobrecimento emocional. E isso me deixa preocupado. Acho que sim, como todos, não só como educadores, mas como pais também. Como pais. Acompanhar esse processo. Dá trabalho criar filho. Sim. Mas é um trabalho que te traz um prêmio imenso da vida. Um filho saudável, amigável, que vai se tornar um cara de caráter, que vai ser legal, você vai se orgulhar pra caramba disso. Mas não é romântico, Não. Dá muito trabalho. Com certeza. E é um trabalho, mas não cansa porque eu amo. Não vem com esta história. Cansa sim, Sim. cansa sim. O lado romântico talvez está apenas nos livros didáticos. Né? Porque Eu acho que o dia a dia- romântico fica por causa do amor, né? É um excesso isso, de amor tão isso. grande que eu suporto isso, mas não dá para suportar. Dá para levar mais leve, né? Dá para levar mais fluido isto. O que está acontecendo é que os pais precisam trabalhar, eles Sim. precisam ganhar, Sim. e eles às vezes delegam a criação para uma babá, para uma vovó, para uma titia, que às vezes por excesso peca. Não é por falta, é por excesso que acaba pecando. Por exemplo, tem que estar sempre limpinho, arrumadinho. Não, tem que se sujar. O contato com a sujeira é importante. Tem que cair para aprender a levantar. Tem que ter frustração. Tem que ter não. A vida não é só assim. A gente vai escutar muito não na vida. Uma vez eu comentei com a minha mãe, né? Que aliás a Caçuda conhece muito bem Marlene é uma toda a minha querida. família. É uma querida. Que talvez a minha mãe, talvez foi a última geração do lar, né? Porque eu estou completando 40 anos esse ano, né? 2022. Ninguém da minha geração é do lar. Não. Então a gente perde uma base muito importante na formação dessa sem dúvida criança, nenhuma. né? É uma outra geração. É uma outra geração. É uma outra geração que tem outros valores, outras buscas e outras necessidades. A gente tem que entender isso. Mas quando ela como entende, suprir para isso também, né? quando os pais entendem que por excesso de amor ou por excesso de cuidado estão pecando, é possível Sim, resgatar possível. isso. Perfeito. Eu não posso estar o dia todo, mas eu posso estar 1 hora. Mas essa 1 hora é para ele. Não é para TV, não é para estar no celular, não é para estar com ele. Por ele e com ele o tempo todo. E aí vem a ideia da educação digital, né? Porque uma vez eu perguntei ao meu pai assim, qual a diferença de se ter uma menina, que é a Marília, na década de 80, e uma menina, que é a Nina, que nasceu em 2005, que são anos completamente diferentes. Aí ele respondeu assim, quando eu chegava do trabalho na década de 80, o meu trabalho acabava quando eu saía do escritório. Exatamente, falou tudo. Agora, com a Nina, eu saio do escritório, E chego traz em o casa trabalho. e tenho mais trabalho. Exato. Aí ele falou, então essa bagunça digital Exato. é muito Esse diferente. home office está bem complicado. É complicado. Cacilda, me diga uma coisa.
Eu sempre gosto de perguntar, porque tu falou da psicomotricidade na década de 80, lá atrás. Sim. Quais as suas maiores inspirações lá atrás na psicomotricidade ou em áreas relacionadas de uma área que você nunca tinha ouvido falar e acabou entrando com o corpo, com a mente? Então, assim, quais as suas inspirações acadêmicas lá na década de 80 e se permanece hoje? Se mudou, quais as de hoje? Nossa, como o universo conspira a nosso favor. Tiago, eu venho de um final de semana que eu fui presenteada. Sim. A minha referência maior na psicomotricidade é Vítor da Fonseca. Sim, maravilhoso. Eu sempre fui muito tida vitoriana, né? Às vezes de uma maneira tipo chacota, e outras de uma maneira assim, mas ela é muito da filosofia, do caminho, do conceito, da linha. Não, eu reconheço no professor Vítor um gênio, né? Uma pessoa assim dentro da psicomotricidade que me ensinou muitos caminhos. E hoje, inclusive, eu estou praticando um dos caminhos onde ele é uma referência única, que é na gerontopsicomotricidade. E sábado, a gente teve um congresso para comemorar os nossos 38 anos, onde ele foi convidado para falar sobre prevenção em psicomotricidade, e ele ficou 12 horas conectado conosco, Uau. Assistindo o congresso inteiro. Mágico. Caramba. Eu não sabia se eu chorava, se eu penetrava até lá dentro. Não, eu só agradeci, mas ele me deu mais uma lição de humildade sem tamanho. Porque eu fui uma aluna dele de 40 anos atrás e tenho sido aluna dele todos esses tempos e me transformei numa amiga, mas continuo sendo uma aluna. Cada conversa dele é uma lição que eu aprendo, né? Mas tê-lo lá, ouvindo a gente, ouvindo o nosso... Não que o nosso congresso fosse menor, mas valorizando cada um, na escuta de cada um. Num determinado momento de tarde, eu achei por bem chamá-lo de novo. E, professor, apareceu uma pergunta no chat, psicomotricidade é uma neurociência? Eu falei, professor, o senhor responde essa pergunta para mim? Eu sei a resposta, mas você está aí. Sim, é o Papa falando. Então, quando você fala quem me inspira pessoas assim, que não são donas do saber, que têm humildade, que reconhece que tem muita gente fazendo coisa muito boa por aí. Sim. Então, eu gosto de pessoas que têm humildade e gratidão. E eu posso dizer que algumas passaram pela minha vida e ficaram. O caminho que eu percorri da psicomotricidade, eu tive a felicidade de ir do bebê a chegar no idoso. Quando eu tive que cuidar muito mais da minha mãe pelo adoecimento dela e ver a velhice dela e ver que, se bem cuidada, eu teria ela por mais anos, eu resolvi estudar muito gerontopsicomotricidade e voltei ao professor Vítor. E hoje a gente tem uma formação em gerontopsicomotricidade. Então, que é um curso de pós-graduação. Pós-graduação e formação pessoal, a primeira do Brasil. Atenção, educadores brilhantes, como você já sabe, na descrição desse vídeo tem os links da pós-graduação, dos cursos, do Instagram da professora Cacilda. E então, uma honra ter a sua querida Mary conosco. Ah, a Mary foi aluna. Foi, e é assim, este congresso foi para valorizar os nossos alunos. Sim. A gente colocou casos de sucesso de alunos que passaram conosco e que estão brilhando por aí. Eu acho que não há nada mais gratificante na vida do que te ver, Tiago, do que te ver com sucesso. Alguém que passou pela sua vida profissional e que agora você vê brilhar. Então, quando eu vejo um aluno meu que tem, nossa, um super negócio, que a coisa deu muito certo, que acreditou na gente, não tem presente maior, não tem prêmio maior na vida. Que eu falo que a Cacilda, eu acho que foi uma das poucas pessoas que viu toda a nossa família numa situação estável e instável. Né? Que me viu na gagueira plena de verdade, total.
E hoje, assim. E hoje, assim, com as técnicas de oratório eu consigo... Então, isso Ok, dá muito... isso Isso toca no coração Sim. da gente. Isso não tem preço. Não tem preço. Então, eu acho que esse percurso na psicomotricidade me deu a grande oportunidade de conhecer pessoas brilhantes, de poder promover esse conhecimento. Eu também... A colocação em livros do que eu aprendi não foi para ganhar dinheiro. Aliás, nada, nenhum livro meu foi revertido para mim. Eu doei tudo para a associação. Por quê? Tudo que deu certo tem que ser documentado. Perfeito. Para os outros poderem se inspirar a fazer coisas melhores. É essa a intenção. Agora a gente está falando de respiração. Respiração é um negócio, assim, incrível para mim, porque dentro da psicomotricidade... não existe nada documentado de que respiração é um enfoque psicomotor, e para mim é. Para mim é o primeiro, porque eu trabalhei em água a vida toda. Sim. E sei o valor da respiração. Então, quando eu fui escrever esse livro, pedi conselhos ao professor Vitor e falei, por que o senhor não escreve a respeito de respiração, só para convalidar o que eu estou pensando? Aí ele falou, escreves tu? Eu falei, não, mas nada como o Vitor da Fonseca. Escreves tu. Ele foi o primeiro a me incentivar. E agora, quando ele recebe o livro em Portugal, que uma aluna minha foi para lá e levou, ele me manda lá um super parecer do livro, que eu tinha que pôr num quadro. Eu falei que tem que ir no meu túmulo, porque elogiando e achando que estava próprio, que é ciência. Então, assim, são coisas que a vida vai dando de presente. E no nosso primeiro congresso, a gente conseguiu trazer o Vitor, que foi algo, 2019, foi algo, olha, encantador. Porque nós fomos pegá-lo no aeroporto, e aí ele entrou no carro, e aí a nossa pergunta foi, e aí sábado, como vai ser? Aí ele falou assim, para mim a aprendizagem começa a partir do momento que eu encontrei vocês. Isso é mágico. Não tem. Tem coisas assim que não dá para falar quanto custa. Sim, não tem. Não tem. Inclusive a oferecer uma cachaça. E ele nos ofereceu um vinho, claro. Cacilda, dentro da psicomotricidade, sugere ser uma área nova no Brasil, 40, 50 anos? Não. A psicomotricidade ela já passa dos seus quase 200 anos. Tá bom. Na verdade, ela é uma ciência nova. Okay. E é uma neurociência. Uhum. E ela participa de um universo na área da saúde, né? Então, nós cuidamos da saúde física e mental. O que ela é, Tiago, é pouco conhecida ainda, lamentavelmente. Okay. Ainda quando se fala psicoquê, sim, ainda fica isto. E com o reconhecimento da profissão agora, recente demais, a gente espera que ela comece a se apropriar do seu espaço. Até porque a pandemia está mostrando para nós o quanto problema psicomotor está surgindo, e não é em criança. Não. Em adulto, em adolescente, e está gritando socorro para a psicomotricidade. Você acha, neste caminho, que a psicomotricidade ela vai invadir novos cenários? Ela já está, Tiago. Ela tá não só na educação, ela entrou no esporte. No esporte. E eu vejo que ela já está sendo reconhecida não só nos aquáticos, mas nos outros, como um processo de aprendizagem, como uma maneira nova de se aprender. E ela está entrando no mundo corporativo também, nos RHs das empresas. Porque ela lida com o ser humano. Sim. Então, no clima organizacional, é fundamental o trabalho da psicomotricidade. Sem contar o quanto ela já entrou em UTIs neonatal, em hospitais, porque na França a psicomotricidade é da área médica. Lá se é da área médica. É muito pouco, começou praticamente na área médica e ela ficou muito difundida na área da saúde. No Brasil ela entrou pela educação, pela terapia, e eu acho que ela está conquistando caminhos incríveis.
E ela está em todos os lados, ela está nas artes, ela está na dança, ela está na expressão plástica, e eu acho que ela está também na ecologia. Então, eu acredito que a ciência em si, ela tem muito para se expandir. Dentro dos enfoques psicomotores, a gente consegue ver se tem um que precisa ser mais vivenciado. Quando feita uma avaliação, tem. Sim. Tem. E hoje, pensando em crianças e em idosos, tem um ou outro que ele é comum? É assim, Tiago, no idoso, na criança, a criança começa pela respiração, tonicidade, equilibração, lateralização, noção de corpo, estruturação espaço-temporal, praxia global e praxia fina. Ok. O idoso começa a perder da praxia fina, Entendi. no sentido reverso. Aí a gente chama isso de retrogênese psicomotora. Até perder a tonicidade e a respiração, como a vovó tua Sim. hoje perdeu. Isso. Então, faz o sentido reverso. Então, enquanto a criança faz essa escada, o idoso desce ela. E é a nossa finitude humana. Nós não nascemos para viver mais do que 100, 100 e poucos Sim. anos. E ai de alguém de me aguentar com mais de 90 anos já. Quando você fala das crianças, dos idosos, existe um adulto neste meio do caminho. Sim. Você acredita que a gente olha muito para as bebês e crianças? Isso. Algum olhar interessante para os idosos? Muito pouco para adulto. Muito pouco para o adulto? Muito pouco. Fala para mim sinceramente. Posso Vamos te lá. devolver uma pergunta? Pode, sempre. Você não acha que todo mundo precisa de terapia? Acho. Todo mundo faz terapia? Não. Não. E por que será que todo mundo precisa de terapia? Que ninguém está resolvido. Sim. Que todos nós temos problemas, todos nós temos insatisfações. Nem todo mundo se aceita com o corpo que tem, nem todo mundo tem os seus equilíbrios emocionais instalados, nem todo mundo tem. Aliás, agora todo mundo não tem tolerância. Boa. Estamos Sim. tolerância zero. Sim. Então, nós temos muitos desequilíbrios. E por que não a psicomotricidade colaborar com isso? Tu acredita que o adulto ele não olha para si com a ideia Ele de talvez que tá não reconheça. Isso, não reconhece. Talvez ele não reconheça suas fragilidades, com uma vergonha de ser menor, né? de não estar, de estar aquém dos interesses daqueles que o olham. As imagens corporais tão distorcidas, olha os problemas de anorexia, de bulimia, de distúrbios alimentares. Isso tudo são distúrbios de imagem corporal. Então, nós temos muito a trabalhar com adulto, muito. E uma coisa que você falou, e eu gostaria de muito mencionar, como é importante a intergeração, idoso com criança. Tá. Esta relação é muito nobre. Não tem histórias mais legais do que aquelas que os avós contam para os netos. Sim. Não há livro que possa suprir isso. E não há presente maior do que um avô ter o neto do lado. A presença dos avós é fundamental na construção dessa criança. Como que é a Cacilda avó? Ah, eu sou uma coruja que você não faz ideia. Faz bolo. Eu tenho os melhores netos do mundo. São quantos, Cacilda? Eu tenho 4. Uma de 15, tá. Outra de 12, outra de 11 e um de 9. Olha, escadinha. É Beatriz, Luísa, Lara e Pedro. Ah, Pedro Neto. Pedro Neto. É, o Pepe. Como que você acredita... Você foi na nossa época, eu vou falar da nossa época. Uhum. Você foi uma formadora de pessoas dentro da sua escola. Sim, eu acredito que sim. E nós também acreditamos que sim. Sabe, Tiago, eu não sei se eu fui uma formadora de pessoas ou se eu inspirei pessoas. Ok. Porque eu acho que as pessoas que passaram por nós,
elas acreditaram que aquilo que eu estava falando era verdade e foram atrás. Eu acho que isso é o legal, não é formar a pessoa, é inspirar. Inspirar. Inspirar, poxa, que legal, por que eu não posso fazer isso? Eu sempre dou um exemplo aonde eu vou dos seus cadernos, Ai, meu Deus. dos seus cadernos de aulas. Esse era terrível. Porque Ele era um que detestava. Porque assim, ó, nós tínhamos que fazer um relatório por aula. Nessa aula tem alunos e por exercício. E aí a Cacilda pegava os cadernos no final de semana, fazia as suas considerações e fazia um feedback para cada um dos professores em cima dos relatórios. E assim, Em nós vermelho, em bonitinho. vermelho, caderno. Corrigia todos. E eu sempre falo que eu acho que eu escrevi o meu primeiro livro pela Editora Forte, Manual de Lazer e Recreação, que tem 500 páginas, por conta da Cacilda, dos relatórios, de deixar coisa fina, de deixar coisa bem apurada, e pela minha mãe, que na infância arrancava as folhas de caderno para a gente reescrever. Fazer mais bonitinho. Então, assim, hoje o que tu pode dizer aos líderes que trabalham com pessoas? Então, inspirar as pessoas, porque o líder que manda, que comanda, não dou um valor a ele, como eu daria para um líder que dá exemplo, que ensina pelo exemplo, que educa pelo exemplo. Porque não adianta nada só eu falar, eu preciso fazer o que eu falo. Então, Sim. Eu acho que o líder precisa inspirar através dos seus exemplos. Ai, meu Deus, que maravilhoso. E esse relatório que você fala, que eu até brinco, eu acho isso delicioso escutar. Eles me odiavam, porque era assim, caramba, sair da piscina, ainda ter que preencher caderno, ainda ter que explicar tudo que tinha acontecido, tal. E aí na semana seguinte eu vinha para querer saber, olha, o que aconteceu com essa criança. Era um trabalho praticamente personalizado, e no detalhe, individualizado. Esse exercício aqui não é tão bem psicomotor assim, dentro do planejamento. Porque eu queria que eles não fizessem pelo simples fato de cumprir uma tarefa. Perfeito. Eu queria que eles entendessem que eles tinham que fazer algo que tinha coerência com a natação, que tinha coerência com a aprendizagem e que respeitasse cada um dos alunos, que eram diferentes. Mas eu posso dizer uma coisa aqui, Cacilda, pensando aqui agora. Essa sua ação é o seu olhar na busca de uma escola para o seu filho, lá atrás. Sim. É o cuidado de olhar para da uma individualidade, da característica daquela criança. Ela tem o tempo dela, o ritmo dela, o jeito dela de fazer. E eu acho que é nisso que a educação precisaria primar. Sim. Como que um educador consegue dar conta de 50 alunos? Né? Ele não vai dar o foco que é necessário para cada um. Ele precisa entender que dentro daquele corpinho mora um sujeito que tem uma família, que tem uma história de vida, e tudo isso tem muito fundamento na aprendizagem. Tem maneiras diferentes de fazer e maneiras diferentes de aprender. Então, desculpa os relatórios, os planejamentos, Tiago. Eu sempre falo vou pedir desculpa turma, a vida inteira. Eu falo para a turma, talvez se eu não fizesse, eu não estaria aqui. Porque assim, e não é só isso, Alipio. Sabe o que acontece? Nós fazemos natação na flechinha na turma de pré-treino com Emerson Corona. Isso. Lembra disso? Isso. E aí, os alunos do pré-treino, a gente tinha 11, 12 anos, tinham um caderno. Aí vem de novo um caderno. Aí neste caderno, nós tínhamos que, todos os treinos, nós tínhamos que anotar o treino. Ou anotar o treino, ou o que lembrou, ou como foi a sua sensação. Ao final do mês, eu lembro até hoje que era Cacilda, Regiane, Wanda, Maurício e o Ednilson e o Emerson. Eles faziam a leitura e dava para nós o feedback. Parabéns.
olha só que legal. Na próxima se esforça mais aqui. E aí o que que acontece? Faz com que aquela criança dialogue com si através de olhares de educadores. Sim, Que estão ali olhando para eles. sim. Nossa. E aí nasce E uma uma necessidade de eu olhar também para o outro. E olhar uma ao coisa muito professor. importante naquela ocasião, não sei se você vai lembrar, que a crítica era particular Sim, e o elogio era público. isso aí. Se ouvia alguma Isso aí. coisa em especial, se Isso aí. chamava do lado e se falava em particular. Isso. Agora, na hora de elogiar, vamos fazer auê Festa. para todo mundo. Que legal. Alito, deve ter muitas pessoas nesse momento perguntando o que eu preciso fazer para ser uma psicomotricista ou um psicomotricista. Qual o caminho que você indica para a nossa audiência? A regulamentação da profissão trouxe para nós a possibilidade de que as pessoas que fizessem pós-graduação se tornassem, até 2023, psicomotricistas. A partir daí, nós vamos ter uma graduação em psicomotricidade. Já está sendo construído, já está no MEC, uma universidade onde se forma, porque já tem a profissão, precisa do formador. Sim. Então, a princípio, Tiago, ainda são as pós-graduações. Ok. Ainda são. Então, você tem que ter uma graduação na área do esporte, da saúde ou da educação, e você tem uma pós-graduação, a minha, da associação, são de 26 meses, com 560 horas, e a gente trabalha nas 3 linhas, na linha do esporte, da educação e da terapia. Como que o pessoal faz para entrar em acesso com a pós-graduação? Acho que é só para entrar no site, aqui. né? Bom, associaçãovencer.org.br. Cacilda, mais alguma pergunta, Alípio? Aqui eu queria fazer uma pergunta pensando também nos nossos educadores. O que a gente pode passar de recado para eles que eles possam aplicar já amanhã com base na psicomotricidade? O educador acordou amanhã, o que ele pode buscar, o que ele pode fazer para tornar as aulas dele, a atuação dele melhor? Primeiro, dá uma aula show a cada dia, diferente, com planejamento, não vá de improviso. Se não der para cumprir o planejamento, não tem problema, mas que seja sempre motivador, sempre interessante, sempre apaixonante. Segundo, que ele respeite cada aluno que está na frente dele, que ele escute, que esse serzinho, ou esse ser que está lá, é um elemento único, diferente de todos os outros. Ele tem que ter um olhar bastante individualizado. E eu acho que hoje urge estudar. Sim. A gente não pode parar, nunca. Todo dia, a cada momento, uma coisa nova, não precisa ser só a sua área. Você tem que ser um ser informado de tudo, para poder fazer bem aquilo que você é bom. E que a gente tenha partilha, né? Porque nós não somos bons em tudo. E nós temos que trabalhar com a interdisciplinaridade, respeitar o saber do outro. E com parceria, eu acho que as coisas ficam melhores. Porque a gente é muito bom sozinho, né, Tiago? Sim. Mas juntos a gente é melhor. Sim. O pessoal deve estar pensando o que este livro está fazendo em cima da mesa. Comemorando aniversário? Comemorando aniversário. Ó, esse é um dos livros mais queridos, Natação segundo a Psicomotricidade, que a Cacilda fez junto com 3 grandes amigos, Ednilson Corona, a Regiane Berrini e a Wanda Alves. E olha só, esse é um livro que eu literalmente roubei da minha mãe, porque esse foi um livro lançado em 94, na qual o autógrafo, né, está para a minha mãe. Olha só. Então está assim, não só a aluna, mãe, amiga, mas especialmente ao ser humano que você é. Marlene, uma modesta contribuição do nosso trabalho com carinho, outubro de 94. Olha só. Só que, mãe, este livro é meu agora. Olha só. Obrigada pelo Linda carinho, essa. Tiago. Obrigado mesmo. Esse livro significou muito na natação. muito, Eu acho que de uma muito. maneira geral, ele foi um divisor de águas. Foi. Né? E o pessoal consegue esse livro no site da Cacilda, que estará o link aqui na descrição. Cacilda, temos um bate-bola
que é um quadro super inédito, inovador na área, né? Crianças ou idosos? Olha só que difícil. Hoje, para mim, idosos. Show. Porque eu acho que tudo tem seu tempo, né, Tiago? Eu agora, tantos anos dentro da água, eu acho que hoje eu não teria saúde para e nem disposição para o ritmo de uma criança, para o tempo de uma criança. Então, hoje eu me dedico aos idosos. Show. Ciência ou prática? Dá para ser as duas. Sim. A ciência, ela é uma prática. Ela deve ser praticada. Qual música tu ouve sozinha? Olha, eu vou ser sincera com você e vou te dizer a música que nós encerramos o congresso. Tá bom. Chama Maior, do Milton Nascimento. Tá. Show. Uma pessoa incrível para você? Eu tenho tantas pessoas incríveis, Tiago, mas eu vou te dizer, pode ser duas? Pode. Cássia e Regiane. Perfeito. As filhas que eu não tive e que me acompanham há mais de 30 anos. Sim. E são pessoas muito especiais. São muito especiais, porque foram pessoas que conviveram comigo profissionalmente, que se transformaram e assimilaram todos os meus conhecimentos, e eu penso nelas que é a minha sucessão, aquilo que eu tentei construir. Os meus pais foram? Que pergunta difícil. Eu tive 2 pais e eu tive 2 mães. Show. Eu tive uma mãe biológica e a minha sogra. Eu tive meu pai biológico e o meu sogro. Ah, que lindo. Lindo. A última pergunta. O que você quer deixar de legado aos filhos e netos? Faça o bem. Faça bem. Muito bom. Gratidão por estar conosco. Obrigada, querido. Foi um prazer. Tu sabe a importância que tem para minha família, né? Para minha mãe, para os Obrigada, meus vocês irmãos, são para o meu pai, marcantes né? para mim Então, também. Com então certeza. seja sempre bem-vinda. Obrigada. Com certeza, Alípio, show de bola. Mais uma entrevista sensacional, Cássio. A gente agradece demais a Obrigada, sua Alípio. disposição. Você é viu? uma simpatia. Eu adorei estar aqui com vocês e desejo muito sucesso, muitos encontros, muitos bate-papos aqui. Tá? Gratidão Obrigada mesmo. por tudo. Isso. Atenção, educadores brilhantes. Então, se você gostou desse episódio, como sempre, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe, seja sempre presente. E um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.